o viver de um homem perfeito em Cristo, baseado em Colossenses, já que nosso encargo é trabalhar uma visão geral de Colossenses, aplicando a nossa hombridade, como o cristiano gosta de falar, né? Versículo 1, capítulo 1, versículo 28, que diz: o qual anunciamos, advertimos a todo homem, aleluia, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ó Senhor Jesus. Então Paulo apresenta aqui para nós o encargo dele, né? A reação que ele tinha ao ver tudo que Cristo fez, né? Como centro de todas as coisas. Ao ver isso, o seu encargo era o quê? Era de fato cooperar com Cristo, né? E trabalhar para produzir um homem perfeito em Cristo. Ó Senhor Jesus. Colossenses nos apresenta exatamente isso, irmãos. Um modelo de cooperação com Deus, né? Nós temos visto que o pano de fundo do encargo de Colossenses é que Deus quer nos tornar mais intensos em Cristo, mais ativos em Cristo, mais plenos em Cristo. Amém? E um modelo interessante aqui, de alguém que tem esse viver, é que ele se torna um núcleo especial na igreja. Então, Colossenses inspirou o nosso irmão Pedro, né, a falar dos néos, né? Amém? O que está por trás de Colossenses são os néos. Quem são os néos? É o núcleo energético da obra do Senhor. Por quê? Porque Colossenses nos apresenta Cristo como centro conector de toda a obra de Deus. Então, Cristo como esse que está conectando todas as coisas e realizando todas as coisas a partir dele, precisa de homens, né, que sejam energéticos, ativos, intensos, que estejam conectados nele, ó Senhor Jesus. Ou seja, se eu e você desenvolvemos essa experiência, né, de estarmos conectados em Cristo, que é aquele que está levando a cabo a obra de Deus, olha, nós não vamos conseguir ficar parados, né? Senhor Jesus. E o modelo aqui é o próprio Epáfras, né? Epáfras, no capítulo 1 de Colossenses, versículo 7, começando no 6, fala o seguinte, né? Paulo fala aqui da experiência, né? Da plenitude da igreja em Colossos. Ele até elogia o vigor da igreja em Colossos, uma igreja que tinha fé, que tinha amor, que tinha esperança, está aqui no versículo 4, mas quem produziu essa igreja cheia de fé, cheia de amor, cheia de esperança, ou seja, 100% conectada em Cristo, foi um homem que foi um canal para levar essa igreja para essa experiência. Esse homem é Epáfras, né? E aqui ele mostra que chegou até vós, né, esse evangelho, essa verdade. Vamos ler os 5, né? Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. Aleluia! Deus está restaurando a verdade absoluta dele nessa terra por meio do evangelho, né? Ó Senhor Jesus, eliminando todos os vazios desse universo. Temos isso no livro de Efésios, né? Foi muito ajudado. Agora, quem foi canal para isso aqui? Que fez com que essa palavra chegasse a Colossos? Ele vai falar aqui, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo frutos e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes
e entendestes a graça de Deus, a verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo Jesus. Aleluia por Epáfras, né? Então Epáfras é um legítimo representante dos néus. Ó Senhor Jesus. Sendo mais específico, né, irmãos? Os néus é o termo que o irmão Pedro tem usado, né? Para falar dos jovens, dos adolescentes, também das crianças, que de fato têm se levantado. Hoje eu estava olhando nos grupos que eu participo, né? Grupos de obra em toda a terra, e também alguns grupos do norte, também aqui no DF, né? Uma explosão de jovens e adolescentes saindo para pregar o evangelho, cheios de vigor, imergidos na palavra e saindo para praticar. Pequenos Epáfras, né? Que fazem a diferença, né? Ó Senhor Jesus. Isso é tremendo, né? Mas Epáfras foi um neo. Você quer ser um neo? Você quer ser um energético? Na igreja? Ó Senhor Jesus. Então nessa noite nós queremos falar um pouquinho disso. Como nos tornarmos esses Epáfras hoje? Imagina a igreja no Gama cheia de Epáfras. Homens Epáfras. Ó Senhor Jesus. Homens energéticos, cheios de vigor, de intensidade, conectados em Cristo. O centro conector. Ó Senhor Jesus. Irmãos, com certeza a condição da igreja vai mudar, né? Vamos influenciar todos os outros segmentos, os casais, sei lá, as mulheres, nossas esposas serão influenciadas, quer dizer, tudo vai pegar fogo. Jesus é o Senhor, né? Então esse é um encargo, é um pano de fundo, é um contexto importante aqui, que eu creio que tem tudo a ver conosco, né? Cristo, como esse centro conector, precisa de homens conectados. Você está conectado? Cristo está cheio de energia, cheio de encargo, de fato envolvido em fazer a vontade de Deus. Mas como nós estamos? Estamos com esse mesmo sentimento, esse mesmo encargo, esse mesmo vigor, essa mesma intensidade de Cristo? Epáfras tinha isso. Então vamos ver esse modelo, né? E perceber alguns princípios aqui que vão nos ajudar a nos tornar esses Epáfras hoje, esses neos de hoje, amém? Jesus é o Senhor. Então eu separei aqui, inicialmente, né? Nessa linha, olhando para uma visão geral dessa carta, mas aplicando a nós, que Paulo apresenta aqui 3 tipos de homens, né? O primeiro homem que ele apresenta está no capítulo 1, versículo 13, que diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem são esses aqui? São aqueles que estavam nas trevas, no reino das trevas, ó Senhor Jesus, mas foram transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, irmãos, um homem que estava sem Cristo, como Paulo descreve também em Efésios, né, que é o livro correlato com Colossenses, né, são livros casados, capítulo 2 de Efésios, Paulo mostra, versículo 1 a 10, qual era a nossa condição? Mortos em nossos delitos e pecados, sem Cristo. O império das trevas é para aqueles que estão sem Cristo, né? E essa era a nossa condição anteriormente. Mas graças ao Senhor, que Ele nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Nós não somos mais homens sem Cristo, né? Daqui a pouco eu vou ler um versículo para mostrar isso para vocês em Efésios. Não precisamos mais andar segundo os gentios, vazios, na vaidade dos seus pensamentos. Temos Cristo, fomos transferidos para a esfera, para a dimensão de Cristo. Tome posse disso, né? Não seja um homem sem Cristo.
desencabeçado, vazio. Olha, se você vê assim, o reino das trevas vai abraçar você. Saiba disso. Seja o lado bom, seja o lado ruim, né? Não é só as coisas ruins, não. Eu não estou pecando, eu não estou prostituindo, eu não estou roubando, estou cuidando da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Ó Senhor Jesus. Mas em qual reino você está? Em qual esfera você está? Você está intenso? Você está energético? Você é um Epáfras? Ou tem coisas que estão sobrecarregando o seu coração, né? Ó Senhor, você pode estar em Cristo e ao mesmo tempo estar sem Cristo, sem graça, sem desfrute, sem motivação, sem energia. Ó Senhor Jesus, como está a sua energia para poder fazer a vontade de Deus? O Senhor possa nos transferir, né? Então, se você quer ser um Epáfras, tem que ser transferido. Jesus é o Senhor. Um outro tipo de homem que Paulo apresenta aqui é um homem que desfruta de Cristo. Vou usar aqui um texto para mostrar isso, que está no versículo 21 do capítulo 1, né? Depois que ele mostra tudo que Cristo é, né? Vou pular essa parte, que nós temos pouco tempo. E vou para o 21. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Ó Senhor Jesus, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Jesus é o Senhor. Então esse é um homem o quê? Que está firme em Cristo, enraizado em Cristo, né? É a mesma expressão que Paulo usa no capítulo 3 de Efésios, né? Quando ele fala, versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração, ó Senhor Jesus. Então nós não fomos apenas trazidos do império das trevas e para o reino do Filho do seu amor, para ficar vazios. Não é apenas para isso, ó Senhor Jesus, mas para que Cristo possa habitar em nós, né? Assim habite Cristo no vosso coração, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Amém. Jesus é o Senhor. Que tem um aspecto da vida e da obra, né? Então, irmãos, esse homem aqui é um homem que está desfrutando Cristo. Ele está se enchendo de Cristo. Cristo está habitando plenamente nele. Jesus é o Senhor. Amém. Quer ter essa experiência? Sim. Se encher de Cristo? Amém. Cristo habitar em você? Ó Senhor Jesus. Irmãos, é maravilhoso demais. Vimos muito no livro de Efésios isso, né? Alguém que está sendo um canal da graça de Deus. Alguém que está fluindo Cristo. Onde ele vai, ele flui Cristo. Senhor Jesus. Não perde oportunidade. É um canal da graça. É um dispensador de Cristo. Ó Senhor Jesus. Porque ele está desfrutando Cristo. Não é que você está fazendo algo para poder cumprir alguma exigência, né? Para fazer algum relatório. Eu fiz isso hoje, eu passei tantos livros hoje, eu orei por tantos hoje. Você não vai muito longe. Ó Senhor Jesus, o que nos torna dispensadores de Cristo é o quanto nós estamos desfrutando Cristo, nos enchendo de Cristo, enraizados nele, habitando nele, né? Jesus é o Senhor. Então esse é um homem que Paulo apresenta aqui em Colossenses. E no versículo 28, né, que nós lemos aqui há pouco, e 29, ele nos apresenta um outro tipo de homem, um outro nível que nós temos que seguir, que alcançar como homem de oração, né? 28 e 29, o qual
nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ó Senhor Jesus, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Jesus é o Senhor. Então esse é o que nós queremos alcançar, a condição de um homem perfeito em Cristo. Aleluia! Aqui é um homem que está totalmente conectado com Cristo. É um Epáfras, bem? É um Neo, ó Senhor Jesus. É um homem energético, é um homem que tem um desespero que o apóstolo Paulo tem aqui, né? Paulo se posiciona aqui do versículo 24 ao 29 como alguém que está disposto a preencher o que resta dos sofrimentos de Cristo em favor do seu corpo. Irmãos, é muito energético, né? Ó Senhor Jesus, está disposto a morrer, tem um desespero, tem uma causa, Senhor Jesus. Irmãos, isso tem que queimar em nós também, né? Esse é um homem perfeito em Cristo, é um homem que coopera com Ele, está disposto a fazer a sua vontade, que se une a Ele. Jesus é o Senhor. Vamos buscar esse padrão? Amém? Como nos tornar esses homens perfeitos em Cristo, né? Amém? Como nos tornar? Eu coloquei aqui 3 itens que eu queria compartilhar com os irmãos ainda, né? Baseados em Colossenses. Primeiramente, irmãos, nós precisamos nos unir a Cristo como esse centro conector da obra de Deus. Precisamos ter uma visão de quem é Cristo, do que Cristo está fazendo. Você não pode andar no seu trabalho e achar que o seu chefe é que manda em você. Você não pode viver nesse mundo sendo governado pela esfera terrenal. Você tem que mudar de esfera. Tem que sair dessa terra e subir para a esfera celestial. Quem está realizando todas as coisas desse universo é Cristo, né? Olha só, capítulo 1, versículo 16. O que Paulo fala de Cristo aqui? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por Ele, por meio dele, para Ele. Senhor Jesus. Consegue ver isso? Essa visão, irmãos, muda a nossa vida. Por que Paulo estava tão pleno aqui? Ao ponto de falar que o encargo dele era produzir homens perfeitos. Porque ele sabia que Cristo é quem estava realizando todas as coisas. Ele viu aqui um Cristo conector, capaz de tirar o homem do império das trevas e trazer para o reino e transformar esse homem. Como é que ele faz isso? Vamos tomar emprestado aqui um versículo de Hebreus, né? Capítulo 1, versículo 3. Que fala desse Cristo também, conector de todas as coisas. Centro conector desse universo, da velha criação e da nova criação. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ó Senhor Jesus, esse é o Cristo que está diante de nós.
que realizou uma obra completa e que está governando sobre esse universo. Poxa, mas quando eu olho ao meu lado, eu só vejo desgraça. Eu vejo vazios, pessoas morrendo, sendo arrastada pelo império das trevas. Senhor Jesus. É isso aí. Na esfera visível é isso. Mas existe uma obra de Deus sendo realizada nesse universo. E quando você se conecta com esse Cristo, ó Senhor Jesus, você se torna um canal dele, para de fato exercer essa autoridade dele sobre a terra, né? Olha só, eu quero ler um versículo aqui em João, lembrei desse versículo, João capítulo 1, versículo 51, fala o seguinte: e acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Mesmo cenário de Gênesis 28, né? Quando Jacó viu a casa de Deus, viu a edificação de Deus, viu a obra que Deus estava fazendo sobre a terra. Tem uma porta aberta no céu. Irmãos, que visão gloriosa, que visão tremenda. Consegue ser motivado por isso? Ser energizado por isso? Senhor Jesus. Pulando aqui alguns versículos, né? Quando você toca nisso, irmãos, quando você ganha essa visão desse Cristo, que é o centro conector de toda a obra de Deus, você ganha o quê? A autoridade para você representar esse Cristo aqui na terra, amém? Olha só, eu vou pular logo para Mateus 28, não dá para ir onde eu ia, versículo 18, quando Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra, amém? Você crê nisso? Amém. Nesse Cristo que é o conector de todas as coisas? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Né? Olha só, a autoridade de Deus está sobre nós, para ir no reino das trevas e resgatar os homens, né? E esses homens serão o quê? Discipulados, batizados, né? Olha só, como é que Colossenses 1:28 se cumpre aqui. Olha o trabalho de Deus em trazer esses homens para a sua edificação. Senhor Jesus. Amém. Aleluia! Amém. Essa é a visão que tem que nos governar. Você sai na rua e aborda uma pessoa com uma simples frase: posso orar por você? Você ora por essa pessoa, você está conectando essa pessoa com o trono de Deus. Amém. Aleluia! Você está resgatando homens para Deus. Ó Senhor Jesus. Então essa é a visão que tem que governar o nosso viver hoje, né? Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Outro item que vai nos tornar energéticos é quando nós somos encabeçados e enchidos por Cristo. Fomos muito ajudados pelo livro de Efésios, né? Porque antes a gente olhava para o encabeçamento de Cristo como a sua autoridade, o seu governo, né? Sobre o seu corpo, a igreja. Mas em Efésios nós aprendemos o quê? Que o encabeçamento é igual à plenitude. Cristo encabeça quando ele enche. Se ele enche, ele encabeça. À medida que ele enche, ele está encabeçando todas as coisas. Então, irmãos, hoje temos que nos colocar debaixo do encabeçamento de Cristo, nos encher dele. Ó Senhor Jesus, não vivemos
de maneira solta, de maneira desordenada, mas ganhar o foco, né? Quando Cristo nos encabeça, nossa vida ganha foco. Jesus é o Senhor. Chega sábado por volta de 18 horas, qual é o seu foco? Reunião da igreja. Amém? Você não tem foco? Eu vou para o shopping hoje, eu vou passear com a minha família, eu vou lá no Coque Bambu, quem tem mais dinheiro, eu vou lá no Pit Dog, sei lá. Se não tem foco, aquilo pode acontecer. Mas se você está encabeçado por Cristo, se encheram de Cristo, você tem um foco. Chega no seu trabalho, você não é apenas um contador. André, está saturado agora com imposto de renda, né? Mandei o meu no primeiro dia, agora a pré-preenchida é uma beleza. Até o centavo da sua conta, o negócio mostra na hora, puf. Mas ele está soberbado, o André, né? Mas você precisa ser um homem cheio de Cristo, encabeçado por Cristo, para não ser arrastado por isso aí, para o seu trabalho não sufocar você, tirar o seu foco de Cristo, né? Não pode, né? Olha só, Efésios, já citei esse versículo, vou ler agora, Efésios 4, né? Ó Senhor Jesus, 17, isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Irmãos, é exatamente assim que andam os gentios. E quando você sabe pregar o evangelho, você percebe isso claramente. Você vê pessoas, ovelhas, perdidas, como quem não tem pastor. Eu estava na Estância, na última conferência, né? E nós teve alguns dias de saída, e no último dia eu saí. Todo dia foi uma correria, tinha reunião toda hora, tal, mas hoje eu vou sair. E no dia que eu fui sair, fui correr 6 da manhã, o Adriano não estava lá para correr comigo, dei 7 voltas, na 8ª volta, estiramento, na panturrilha, o velho estiramento, abriu, eu voltei assim, ó, aí eu peguei, já botei um gelinho, falei, eu vou sair, nem que eu vou arrastando, de aleijadinho, mas eu vou, né? E aí, fiz gelo de manhã, fiz gelo na hora do almoço, aí montamos nossa equipe lá do Norte, né? Com os meninos do Norte, e fomos lá. Falei, Vitor, nossa equipe está pronta. E ele, tá bom, mas você vai levar a Maria com vocês, que é uma das cuidadoras do parque, né? Aí ele botou a Maria, e nós fomos. E foi só, não foi nem 1 hora, porque o irmão tinha que voltar antes das 4. Irmãos, mas quando nós saímos ali, né? Aí nós fomos para um shopping ali em Sumaré, e aí começamos a abordar pessoas. Aí a Maria falou, olha, vai naquela mesa ali, tem uma pessoa ali com um semblante triste, um homem sozinho. E quando eu cheguei ali, foi até uma abordagem que não foi padrão. Eu cheguei e sentei do lado dele, falei, escuta, eu posso orar por você? Ele assustou, pode. Aí quando eu perguntei para ele o motivo da oração, ele falou, olha, eu sou líder de casais na minha igreja, no entanto, eu estou quase separado da minha esposa. Ele falou, assim, um semblante de decepção. Aí eu fiquei assim, eu mudei até a abordagem, eu orei por ele, e gastei uns 10 minutos de comunhão com ele ali, né, suprindo, né, a comunhão com ele, fui mais do que a gente geralmente faz. Aí quando passou um pouquinho, eu falei, olha, eu tenho aqui alguns livros, né? Aí eu mostrei para ele o combo, né? Mostra o combo, 4, ele pegou na hora o combo, né? Pegou o combo de livros, né? E eu peguei o contato dele, tenho mandado mensagem para ele todo dia, mensagem, né? Ele fala amém e tal, né? Mas eu sinto que alguma coisa aconteceu, Deus entrou ali, houve uma reconexão, ó Senhor Jesus. Irmãos, nós temos essa autoridade de fato conectar as pessoas com Deus. Agora, nossa postura precisa ser de pessoas que estão o quê? Vivendo esse encabeçamento de Cristo, né? Não apenas lá na conferência, na saída com o PAC, não.
é o nosso dia a dia. Ó Senhor Jesus. Preciso me tornar esse homem, né, que está, de fato, ligado em Cristo, né? E continuando aqui o texto que eu parei, né? Efésios 4, versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, né? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, renovação da mente, uma mente focada em fazer a vontade de Deus. E vos revistais do novo homem, que é Cristo, né? Criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Jesus é o Senhor. Então olha só, viver essa conexão plena com Cristo, ser esse homem perfeito em Cristo, primeiramente é uma visão e uma intensidade que você ganha vendo Cristo como esse conector, né, de todas as coisas do céu e a terra. Segundo, nós precisamos ser o quê? Precisamos ser encabeçados por Cristo. Sermos cheios de Cristo. Em terceiro lugar, precisamos, irmãos, receber o comando de Cristo em nosso viver diário. Esse é o ponto. Não é aqui e ali. Não é só na reunião da igreja. Hoje nós fomos para a reunião ali, desfrutamos, né? Imergimos um pouco na palavra profética, oramos, cantamos, louvamos, né? Estamos sendo conectados. Agora a palavra está nos conectando mais. Mas e o nosso dia a dia? O nosso dia a dia. Aí, irmão, o Senhor tem nos dado um presente maravilhoso, né? Que é a imersão na palavra de Deus. A imersão diária. Ou seja, é um relacionamento de comando com a palavra. É você, durante todo o dia, se colocar debaixo desse encabeçamento de Cristo que vem por meio da sua palavra. Olha só, Colossenses 3, vimos Efésios 3, né? Acho que vale a pena ver Colossenses 3, 17. Como é que Cristo vai habitar ricamente em você? Vimos lá em Efésios 3, 17, que Cristo quer habitar em nós, não é isso? Habite ricamente Cristo em vós, lá em Efésios 3, nem sei se tem expressão ricamente, mas fala habite Cristo em vosso coração. Eu falo do processo, mas não vai dar, viu, Jorge? O processo do espírito para a alma, vou pular isso aí. Mas 3,16 fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus e com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Ó Senhor Jesus, a palavra entrando em nós, e você entrando na palavra. Essa instrução aqui mostra o quê? Uma mente frutífera, né? Não é só apenas oba-oba, né? Não é só você falar, repetir, né? É muito bom também você exercitar o seu espírito, fazer grito de guerra, é bom, mas o resultado está aqui. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Mente frutífera. Você recebe um comando, e essa palavra conduz o seu dia a dia, sua oração, suas abordagens, não é isso? Seu contato com a esposa, alguns estão experimentando isso hoje, né? Imergir com a família, com a esposa, com os filhos. Irmãos, isso é tremendo demais. Muda famílias, muda casamento. Não, vou fazer um curso de casal aí, vou fazer isso, aquilo, pode fazer. Mas o que muda mesmo é a palavra de Deus, é o habitat de Cristo. Não sei se você aprende muita coisa, mas não tem graça para fazer, não tem força, não tem energia. Ó Senhor Jesus. Mas quando a palavra de Cristo habita ricamente em nós, irmãos, aí tudo acontece, né? Olha só Filipenses. Jesus é o Senhor. Amém, é isso aí, é Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, que é respeitável, que é justo, que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é isso? Imersão na palavra. Encher sua mente da palavra de Cristo. O habitar rico da palavra de Cristo. E olha só o que diz o versículo 8, 9, né? O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Esse é o resultado da imersão. Quando você imerge na palavra, isso leva você a praticar, né? O que você recebeu, você ouviu, você imergiu, você ganhou, você se encheu, você vai praticar. Jesus é o Senhor. Esse é o nosso dia a dia, né? Por último, eu quero só, antes, a gente quer fazer uma pequena imersão aqui ainda, né? Na palavra da semana, eu notei aqui os efeitos práticos de um viver conectado ou imerso em Cristo e na sua palavra, né? Creio que é um encargo importante aqui em Colossenses para nós, homens, né? O que isso vai gerar em mim e você? Em nossa experiência diária, como eu vi há pouco, né? Primeiramente, irmãos, alguém que experimenta essa conexão plena com Cristo, ele vai sair da zona de conforto. Amém? A nossa tendência como cristãos é entrarmos numa zona de conforto. Invariavelmente. Você começa até bem, ativo, né? Energético. Mas você vai ficando tradicional. Você vai caindo numa vida cristã confortável ali e tal. Você ora, você lê a Bíblia, lê alguns livros tal, vai para a reunião, compartilha. Senhor Jesus. Mas fica por aí. Mas em termos de fazer a obra de Deus, em termos de viver essa conexão plena com Cristo, olha só, eu não li esse versículo, eu queria ler, quando eu falei da conexão, do Cristo conector, está em João 4:32, o que diz aqui? Mas lhes disse Jesus, ou disse-lhes, né? Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-se-ia porventura alguém trazido o que comer? Ele falou, 34, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que é isso? Intensidade. Fazer a obra de Deus. Fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Alguém que toca nesse Cristo, que emerge nessa palavra, que é habitado por essa palavra, ele vai sair da zona de conforto. Ele vai tocar nessa vontade, nessa energia que está em Cristo, né? Senhor Jesus. Eu anotei aqui, eu vou passar, não temos tempo, eu anotei 2 textos. Um está em Mateus 20, 6-8, que fala da experiência dos trabalhadores da última hora, que estavam desempregados. Era a última hora. Ou seja, muito próximo da volta do Senhor. E aquele grupo representa o quê? Os cristãos que estão o quê? Desapercebidos hoje. Desconectados. Que não veem esse Cristo conector da obra de Deus. Dispersos. Desempregados. No aspecto da obra de Deus. Talvez muito ocupados aí, com muitos projetos pessoais, né? Mas naquele momento, o dono da vinha chegou para eles e os contratou. Eles saíram da zona de conforto. Esse é um item importante, né? Lucas 24 também, depois você pode ler, 13-15, mostra os 2 discípulos que estavam o quê? Indo para Emaús.
de Jerusalém para Emaús. Perigosíssimo. Jerusalém naquele tempo era o quê? Era um lugar importante, né? Representava aonde estaria Jesus realizando a sua obra. Era um centro importante. Era um lugar onde a igreja seria iniciada. Um comando seria dado ali. Mas aqueles dois discípulos estavam o quê? Se afastando de Jerusalém. Aleluia, que Jesus foi até eles. A palavra chegou. E Jesus abriu as escrituras e começou a falar com eles. Ó Senhor Jesus. E eles foram reavivados, né? Está no versículo 33, né? 30 e 33. Eles perceberam, caiu a ficha e o coração começou a arder. Senhor Jesus. Irmãos, quando o nosso coração começa a arder, nós saímos da zona de conforto, né? Esse é um padrão de um homem perfeito em Cristo. Não é que ele não tem defeito, não. Ele é alguém que respira o que Cristo respira. Ele sai da zona de conforto. Ele se levanta para cooperar, o coração dele arde. E eles voltaram para Jerusalém. Amém? Vamos voltar para Jerusalém? Vamos cooperar? Vamos arder o nosso coração? Jesus é o Senhor, né? Outro item importante, vou citar aqui, agora eu vou só citar, que é um efeito prático, né, dessa experiência. Quanto mais você desfruta desse Cristo, você vive essa conexão em Cristo, mais você ganha responsabilidade. Ó Senhor Jesus. É uma linha de responsabilização. Inclusive, é uma característica do NEL, né? O que é o NEL? O núcleo energético da obra do Senhor. É alguém que está o quê? Ele ganha um nível de responsabilidade. Hoje tem muitos jovens e adolescentes surpreendendo a gente, dando um banho muito marmanjo. Sabe por quê? Porque estão se conectando com Cristo, com esse centro conector da obra de Deus. Sabe quem foi o primeiro NEL? Eu não vou ler, depois você lê. Jesus foi o primeiro NEL. Lucas 2, 45, 49, mostra o quê? Mostra o menino Jesus com 12 anos no templo, junto com os doutores da lei. Depois de 3 dias, os pais o encontraram. Olha só, o menino de 12 anos que os pais perderam, virou casa adolescente, né? Ele fez do templo a casa adolescente dele. Ó Senhor Jesus. Amém. E os pais, no natural deles, foram lá desesperados. Acharam o menino. Acharam o NEL. Mas quando chegaram lá, Jesus expôs eles fortemente. Eu vou ler esse texto. Olha a exposição que isso fez deles. Você está frio? Você está tradicional? É isso aí. 2,49. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis, Senhor Jesus? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu Pai? Ó Senhor Jesus. Você está preocupado com as coisas de Deus? Ou com as suas coisas? Você está energético? Como Cristo estava aqui? Os pais dele estavam desesperados. Olha só, tem muito irmão que cuida de adolescente desse jeito, preocupado em cuidar do adolescente, fazer isso, fazer aquilo, passar a mão na cabeça e aquilo outro, cuidar dos bichinhos e tal. É os pais de Jesus. E Jesus no templo. Olha só, é Mateus, né? Mateus 12, 46. A família de Jesus é o nosso homem natural. Irmãos, as coisas naturais tiram a nossa força. Até sua família tira a sua força. É uma criptonita espiritual. Trabalho, projetos,
tire a sua força. Até mesmo projetos na igreja, cuidado, né? O irmão Pedro tem mostrado isso para nós. Não somos capazes nem de pensar alguma coisa. Cuidado com os seus planejamentos na igreja, reunião tal, cuidado. Cuidado. Olha só, 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora. Estavam longe, desconectados. Já na outra fase do ministério de Jesus, agora já estava em pleno ministério, era o conector de todas as coisas fazendo, e eles continuavam naturais, tradicionais. Misericórdia. Aí Jesus vai bater neles. Alguém lhes disse: tua mãe e teu pai, teus irmãos não, estão aqui, eles querem te ver, querem falar com você. Porém ele respondeu aos que lhe perguntavam: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai celeste, esse é meu Pai, irmão e irmã. Jesus é o Senhor. Isso é o ver de um Neo. É um Neo. Está fazendo a vontade de Deus, cuidando dos negócios do Pai. Não viva como essa parentela de Jesus, distante, que sabe tudo, mas não faz nada. O irmão foi na conferência, né, na reunião nossa lá. Tem irmãos que falam assim: não, eu não sou contra, mas eu não faço. Eu não sou contra orar por as pessoas. Eu não sou contra passar um kit de livro, mas eu não faço. Eu não oro. Eu não conecto ninguém. É sinal o quê? De velhice, né? Ó Senhor Jesus, nós vamos ser responsabilizados. Jesus é o Senhor. Terceiro item, vamos ser renovados. Ou seja, quando você se conecta com Cristo, esse homem perfeito de Cristo é um homem renovado. O grande exemplo, vou só citar aqui, é Caleb, né? Pedro usou muito esse texto recentemente. Josué 14, 10 a 14. O Caleb já estava com 85 anos. E era um Neo. Imagina, um senhor de 85 anos, energético, cheio de vigor, conectado. Lê depois você vai ver lá, que coisa maravilhosa, né? Ele falava lá abriu o coração, conquistando Hebron, né? Era a terra mais difícil, era Hebron. Era a terra mais difícil de conquistar, mas ele estava ali motivado. Ainda hoje, estou pronto. Jesus é o Senhor. É um energético, né? Jesus é o Senhor. Você lê João 3,8, que Jesus fala para Nicodemos. Nicodemos era um velho, só que não era um velho igual Caleb, era um velho choco, tradicional, que não seguia o espírito complicado, e atrás de Jesus meia-noite, cheio de conceito. E Jesus falou para ele assim: olha, tem que ler, eu não lembro direitinho do que ele fala aqui, João 3,8, bem rapidinho. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus é o Senhor. Não se preocupe com a maneira, com isso, com aquilo. Entre no mover do Espírito. Esse é o homem perfeito em Cristo, sem conceito. Nicodemos estava cheio de conceito, né? Ó Senhor Jesus. Por fim, nos tornar obedientes a Cristo. Jesus é o Senhor. Se você está vivendo essa conexão plena, você vai se tornar alguém simples e obediente a Cristo, né? Depois você lê 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5, que mostra isso, né? Mostra que as nossas fortalezas, sofismas, vão ser quebrados, amém? Para que
a nossa alma seja levada à plena obediência de Cristo. O irmão Pedro tem falado que quando isso acontece, irmãos, é o máximo da obra de Deus. Quando ele encontrar um grupo de pessoas totalmente obedientes a Ele, é a igreja de Filadélfia. Amém? Que não anda segundo a sua força, mas que anda segundo a capacitação ou a provisão de Deus. Né? Amém? Jesus é o Senhor? Amém. Vamos buscar esse caminho? Sim. Essa é a visão que Paulo nos apresenta aqui em Colossenses, né? Para um homem perfeito em Cristo. Nesses aspectos todos. Se eu posso nos dar graça, né? De avançarmos nessa experiência. Amém?